Só. Para quem não me conhece, né, meu nome é Pablo, eu sou tutor de vocês, né, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e especialista nessa área de sistemas elétricos de potência. Então, eu vou estar aqui mais como um guia para vocês, né, na parte de manutenção e operações, né. Quando fala de manutenção, é de cuidar desse sistema, né, mantendo ele funcionando. E quando fala de operação, a gente fala aqui de manobras de abertura, fechamento, é você colocar os equipamentos quando da manutenção em. Você, desculpa, eu perdi aqui você deixar os equipamentos, né, funcionando de maneira adequada, né? Então, deixa eu aqui já compartilhar a tela com vocês, que aí fica mais fácil. Tá aqui. Isso daqui é a matéria de vocês, né? Vocês têm que a área de trabalho, né? Vocês já estão praticamente no final do curso, né? Então, nós vamos ter três encontros, né? O primeiro encontro é hoje, o segundo, né? Na próxima segunda-feira. E, por fim, né? Nós teremos, de acordo com esse cronograma, esse terceiro encontro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de qualquer coisa, né? De falar sobre a matéria, discorrer sobre alguns assuntos, vamos focar na situação de aprendizagem, tá ok? Então, quando a gente vem aqui em situação de aprendizagem, nós temos duas aqui configuradas, né? Então, se você for em SAP 1, né, você acha as folhas, né, padrão, que vocês vão enviar, né, as duas atividades para mim. Beleza? Vou baixar elas aqui. Já vou abrir aqui. Eu peguei primeiramente essa folha aqui, né? Vamos dar uma observada nela aqui. Vou observar aqui, pessoal. Essa é a folha que vocês vão enviar para mim, ó. Então, dentro do contexto lá, né, do Fabrício, aí ajude a realizar a manutenção de uma chave fusível desenergizada. Para a realização da atividade, você precisará informar como, né, a linha AI, que fica bem claro quando eu falo a linha, né, a linguagem da segurança do trabalho, são as letras e de que forma essa área deve ser preparada, quais os equipamentos são necessários. Você geralmente deixa eu só desenhar aqui. Então, como que você vai preparar a área? Quais equipamentos de proteção são necessários? Isso para atividade de fazer a manutenção de uma chave fusível. A gente vai ver que chave é essa, né? Então, a linha B aqui, ó, aí geralmente a gente joga uma lona aqui no chão e aí coloca, né? Chave de fenda, lençóis isolantes, né? Proteções que vão ser utilizadas. A gente põe o guincho portátil. Realmente tem um gancho olhar aqui.
esticadores americanos. Ele tem uma garra aqui na ponta. Então você põe nessa lona tudo que você vai precisar. Então, elabora o fluxo operacional para a realização dessa tarefa. Esse fluxo operacional, antigamente ele era conhecido como POP. Hoje em dia, ele está como uma IT. Então, isso aqui, ó, é um procedimento operacional padrão. E esse IT, né, é de instrução técnica. Então, antigamente chamava esse documento de POP, hoje chama ele de IT. A diferença é que o POP era extremamente descritivo, ele servia muito bem ao administrativo das empresas, né? Só que pela falta de imagens, pela falta de vídeos, fica mais difícil de você fazer né, essa, entender esse documento, né? E o depois, ó, e qual procedimento deverá ser tomado para fazer a manutenção dessa chave e voltar com restabelecimento de energia. Então, gente, antes de mais nada, vamos fazer um recordar é viver lá de NR10. Já estou abrindo aqui e vou pôr na página que a gente precisa. Agora que a gente volta. Então, se a gente for olhar aqui na NR10, toda norma regulamentadora da Secretaria do Trabalho, que fica bem claro que atualmente ela é uma secretaria, viu? Antigamente era um ministério, hoje o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, ele é uma subpasta, né? É uma subpasta, uma secretaria do Ministério da Economia. Então, hoje, o que era o Ministério do Trabalho e Emprego é hoje uma secretaria e ele faz parte do Ministério da Economia. Ah, beleza. Vocês têm que lembrar, ó, desse passo a passo aqui, ó. Aqui, ó. O item 10.5 aqui, ó. Olha, segurança. A dica para vocês fazerem essa tarefa aí, ó, ela tá justamente nesse documento aqui da NR10, no item 10.5. Olha, somente serão consideradas desenergizadas para você fazer a manutenção da chave fusível, de uma chave faca, você tem que desenergizar. Uma coisa é eu ir lá no interruptor, por exemplo, e desligar. Se eu vou lá no interruptor, né, de uma luminária aí na sua residência e desligo, se vier alguém ir lá, liga ele novamente. A ideia da desenergização é se eu, geralmente não é o da equipe, né, que eu não faria isso. Se eu ou qualquer outro reenergizar por acidente, o que que vai acontecer? Vai haver, né, a transferência de toda essa corrente de curto-circuito que vai ser formada pela eletrocução e ela vai ser desviada para a Terra. A ideia tem aqui, né? Deixa eu deixar essa parte aqui.
Faz de conta que eu tenho uma rede. Não, né? Eu tenho aqui um poste. Esse poste, ele tem o isolador de pino e a rede de energia passa por aqui, né? Ainda bem que eu não sou desenhista, né? Se eu fosse ver de desenho, eu teria que fazer o desenho aqui em perspectiva, né? Então, a ideia, existe alguns circuitos em que você tem uma chave fusível aqui, ó, ou uma chave faca acoplada. Aí essa chave fusível tem um cartucho, né? Aí, em vez de ir em linha reta assim, o que que faz? Ela vem aqui, passa por aqui e continua do outro lado. Se caso, e geralmente, quando tem uma chave fusível, ele tem uma placa de identificação falando assim, GN, quer dizer Goiânia, né? Aí, com o número 12. Aí, GN quer dizer Goiânia e 12 quer dizer que é uma chave fusível. Então, esse é o código. Geralmente fica parecendo uma placa de moto aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou em outro poste aqui. Geralmente é assim, ó. Tem um aqui, né? Tem um na frente e outro atrás, você vai fazer o serviço. Aí, o que que você faz? Você secciona, abre o circuito nesse ponto e nesse. Vamos supor que o único jeito de passar energia aqui, ou é ela vindo por aqui, ou ela vindo por esse lado, né? Ou pela esquerda, ou vindo pela direita. Aí, o que que você faz? Você desliga, né? Você secciona. Primeiro passo, você secciona, você abre o circuito. Depois você vai impedir a reenergização colocando uma trava aqui, ó. Se for uma chave faca, isso dá para fazer. Se for uma chave fusível, você pode simplesmente arrancar o cartucho. Depois, você com a vara de manobra, com a ponteira com detector de tensão, vai detectar se realmente essas três fases, fase A, fase B, fase C, foi desligada. Esse que é o constatação. Primeiro você abre o circuito, depois você impede, né, dependendo aí do meio, do tipo de chave. Depois você vai ver se acendeu uma luz e dá um sinal sonoro, quer dizer que está vindo energia por algum outro ponto. Hum. Se caso, você vem aqui com a vara de manobra aqui, ó. Você está manuseando ela aqui e constatou que não tem energia, ela não gritou e tal. Aí o que que você vai fazer? Você vai dar prosseguimento à instalação do aterramento temporário. Aterramento temporário é um conjunto aqui, ó. Você vai pôr nesses lados aqui, ó. Um lado, outro, os três, né? Aí o que que esse aterramento temporário faz? Ele vai equipotencializar, vai curto-circuitar as três fases. Isso ela desligada, né? Ela já foi seccionada, não foi? Foi constatado que realmente foi seccionada aí. E aí, no solo mesmo, você usa o trado. Esse trado, ele é um eletrodo, né? Um conector. Para você enfincar ele no chão
e você dá o prosseguimento com o aterramento temporário. Então, se a energia aí, né, você vem, coloca a escada, dependendo da equipe, vai num caminhão com cesta aérea, mas isso é linha viva, é o assunto da outra tarefa de vocês. E aí você vai fazer a troca. Se houver uma energização por algum motivo aí essa energização ela vai vir, né? Ou ela vem ou por esse lado ou pelo outro, dependendo da onde seccionou. Aí o que que vai acontecer? Ela vai desviar toda a descarga atmosférica, todo o surto, ela vai desviar para o solo e deixar essa parte aqui livre para o trabalho. É a mesma coisa. Se vier energia aqui, ó, ela vai ser o quê? Desviada para o trado e dissipada no solo. Então, esse, né, que seria a função, né, do aterramento temporário aí, né? Aí, a instalação do aterramento temporário, confere. Proteção de elementos energizados. Vamos supor que eu tenha uma rede convencional aqui embaixo, ó. Aqui ficaria a média tensão. E eu tenho uma rede que passa aqui, ó. Não tem os isoladores rodando? Você tem a armação secundária, né? Para um elemento, para dois, para três, para quatro. Aí você tem uma roldana aqui, ó. Aí que seria o neutro, fase A, fase B e fase C. Aí, quando você for fazer esse procedimento, esse proteger os elementos energizados na zona controlada, seria o quê? Seria você colocar lençóis isolantes aqui, ó. Pegar o laranja, né? Que o laranja é a cor das isolações. Já que é uma rede nua, aí você faz isso para os dois lados, ó. E se tiver né, o eletricista, obviamente, ele vai subir aqui, né? Para ele acessar, tem as regras lá de amarração, tem a regra de linha de vida aqui, tem uma linha de vida que fica aqui, justamente para resgate aéreo. E aí ele vai subir aqui, ó. O cidadão vai subir essa escada. Aqui, no primeiro momento, vai estar energizado, porque ele vai fazer o quê? Desligamento. Ele vai fazer o desligamento para ele tornar essa instalação em uma instalação desenergizada, seguindo esses passos aqui. Agora eu posso abrir um aqui, ó, que resume. Deixa eu só achar aqui, pessoal. Só um minutinho, aqui, galera.
É, eu não está pegando o valor da outra imagem, né? Então, se tiver alguma Achei. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 5 regras de ouro. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. A questão é que é o passo a passo aqui, ó. E é conhecido pelo acrônimo DICAS. Você memorizando esse acrônimo, né? Aí, ó, D de desligar. Aqui, ó, ele abriu uma chave fusível e ele abriu ela com dispositivo de abertura em carga, o DAC, né? O DAC. Aí, ó, é todo esse processo aqui, só que mais resumido, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma chave faca, ó. A chave faca não tem como eu retirar a lâmina. A chave fusível tem. Aí ele abriu a chave faca aqui na sequência e depois ele retirou o DAC da vara de manobra universal e aí com a ponteira universal ele instalou as travas. Essa trava, como a chave faca, deixa eu pôr aqui uma cor mais. Aí ela tem um grau de liberdade aqui, uma certa abertura. E daí o que que ele fez? Ele fez a abertura aqui com load booster, que aí o load booster ele bypassa a tensão, né? É porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, se você for lá no interruptor lá da sua casa, se você ficar ligando e desligando ele bem rápido, e o ambiente, isso é bom fazer à noite, o ambiente estiver escuro, vocês vão perceber que está tendo um centelhamento. Esse centelhamento, se ele acontece na baixa tensão, 127 volts, 220, imagina na média tensão. Então, o que que o pessoal faz? Ele utiliza o DAC aqui, porque aí ele vai passar na hora que você for abrindo aqui a chave fusível. Posso mostrar para vocês ir mais na frente aqui. Então ele vai e passa evitando, né? Ele tem esse cartucho aqui, ó, evitando o centelhamento aqui, ó. Você vem bem aqui, ó, tá vendo esse apêndice aqui, ó? Ponta do DAC você põe aqui e aí depois você vem com o ganchinho dela e abre aqui. Aí você faz o impedimento, né? Constata. Existe um que ele é à distância, você põe na vara de manobra aqui, e só dela chegar, né? A sonda dele chegar próximo ao cabo, ela começa a apitar dizendo que está energizado, né? Relembrando aqui, né? Que todo cabo é energizado, lembra lá de NR10, ó? Isso aqui seria o ponto energizado, né? Se a gente for aqui, ó, lembra que é o ponto energizado aqui, ó. Esse ponto energizado representa o cabo aqui, ó. Então, isso aqui é o PE, né, o ponto energizado, e eu tenho um raio de risco. E eu tenho o raio da zona controlada. Eu estou colocando aqui em 2D, mas imagine que ele é assim, 3D, ó. Aqui o ponto energizado, ele está saindo aqui, ó, da câmera, né, do ponto da câmera aqui. E aqui no desenho está em 2D, né? E aí em volta aqui, ó, o raio que inscreve aqui, aí tem um raio de risco. Se eu chegar próximo, dá a formação de arco elétrico, entendeu?
E aí, alguns eles têm essa sonda aqui, ó, que ele literalmente tem que tocar aqui para ele fazer detecção. Outros modelos, simplesmente você chegando perto, dentro desse raio de risco, ele já detecta se está energizado ou se não. Aí, ó, o conjunto de aterramento temporário, ele está instalando, você instala com a vara de manobra. Você tem uma vara especial que chama bastão garra. Aí com bastão garra você consegue levar, você leva o cabo aqui, aí esse bastão garra ele tem tipo uma garrinha assim. Aí ele pega no olhar, chama olhar o parafuso, ó, tem um buraco aqui. Aí essa garrinha, ela vem bem aqui, ó, morde. Aí o movimento de rotação, você faz o movimento de rotação para abrir ou para fechar, né? Prendendo essa presilha aqui do aterramento temporário nas 3 fases e depois ele desce e você coloca lá no trato. E o passo sinalizar, mas você percebe que essa trava aqui, ela já é uma sinalização. Então, você fez a sinalização já no ato de impedir. Aqui, beleza? Nesse modelo aqui, ele não mostra que tem uma rede de baixa tensão. Mas se tiver uma rede de baixa tensão, se tiver uma rede de baixa tensão, é bom você fazer a proteção da mesma. É aquela história, é melhor prevenir do que remediar. Beleza? Vamos para os próximos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de POP, né, de instrução técnica, para corroborar, né, a tarefa que vocês precisam fazer. Deixa eu só um minutinho, pessoal, que eu vou achar aqui, ó. Qual que é a tarefa? Chave fusível. Telas são janelas para monitoramento de processo. Ó, achei um aqui, ó, instalar chave fusível. Deixa eu compartilhar os dois. E a tarefa que você tem que fazer, né? Elaborar esse fluxo operacional. Esse aqui é um exemplo de fluxo operacional, no caso, o de instalação da chave fusível. Ele aqui está como POP, mas é igual eu falei, antigamente era tido como POP, hoje é uma instrução técnica. Então, consistem em passo a passo, ó, você está vendo que o primeiro passo aqui, ó, foi receber a autorização do COD. O que é o código? O Centro de Operação e Distribuição. Segundo passo, estacionar o veículo, o pessoal estacionou o veículo. Terceiro passo, fez a sinalização do local, né? Então, e esses passos, né, eles são programados, tanto do POP quanto da instrução técnica, é a mesma coisa, né? Você tem lá, passo 1, né, o primeiro passo, segundo, terceiro e quarto. Você tem que seguir essa lógica aqui. Eu não posso, não, eu vou começar do terceiro passo. Vamos pôr mais aqui, quinto. E por aí vai, né? Você não pode do nada, não, eu vou começar daqui, ó. O meu início vai ser aqui. Não. Sempre tem que ser crescente, né? É do primeiro passo para o segundo, para o terceiro, até, até o último passo aqui, ó. Só essa tarefa aqui, ó, a descritivo dela, tem 18, ó.
25 passos. E ela é projetada nesses pilares aqui. Às vezes eles não põem o terceiro aqui, ó, o segundo quer dizer, né? Eles focam mais no desenvolvimento, o que que é a tarefa a ser feita, no risco e no controle, né? Aqui, no caso, ele está mais completo, porque é de quem que é a competência de desenvolver essa tarefa aqui. Por exemplo, ao passo 4, inspecionar e analisar. Existe a inspeção visual, que você olha a rede, daí dá para você, se tem um cabo arrebentado, dá para você constatar ou não. Você inspeciona e analisa para ver se dá para você iniciar os trabalhos. Quem que faz isso? O encarregado, o eletricista. Olha o outro pilar aqui, riscos, os riscos envolvidos na tarefa, né? Pode sofrer ataque de insetos, animais, né? Como é um trabalho ao ar livre, né? Ou seja, o escritório do eletricista é na rua, então pode ocorrer animais, né? Não, de vários tipos, cachorro, esses insetos, né? Tipo abelha, tal. Qual que é o outro risco aqui, ó? Se você vai subir, tem o risco de queda. Se tem, e geralmente o trabalho, né, na eletricidade, ele é no mínimo, lembra que eu estou falando, no mínimo, duas pessoas. Então, se tem uma em cima e outra embaixo, e ela está com o equipamento pode cair, então tem esse risco. E o último pilar aqui é como que você vai controlar, ó, certificar-se da inexistência de insetos, animais agressivos, né, que podem te atacar. Aí, caso existam, providenciar a remoção. Às vezes, você vai ter que vestir uma roupa especial. Então, aqui já geralmente esse documento, ó, ele é elaborado e feito pela segurança do trabalho da concessionária local, beleza? Então, você vai aqui, ó. Aí, ó, planejar, execução da tarefa, outro passo. Equipar-se com os EPIs necessárias. Aí, ó, selecionar as ferramentas adequadas. Então é isso. Aí tudo, para cada passo, você coloca de quem é a competência, como que você vai, o que riscos estão envolvidos para, olha, ó, por exemplo, selecionar a ferramenta adequada. Qual que é o risco? Você pegar uma ferramenta incorreta, né? Sei lá, dependendo aí, você pegar um serrote. O serrote vai te ajudar a você fazer a manutenção? Quem já é da área, com certeza sabe que não. Então, essa ferramenta está fora aí. É a falta de ferramenta, acontece. Por exemplo, para você abrir uma rede, igual está aqui, ó, o ideal, dá para abrir com uma ponteira singela, igual essa ponteira? Dá. Mas o ideal é que você utilize o DAC, né, dispositivo de abertura em carga. Se ele estiver faltando, como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso com a ponteira universal? Pode, mas é muito mais arriscado. Então, o ideal é que o profissional, principalmente não aquele o que está trabalhando em si, mas principalmente o seu chefe, o seu encarregado, porque ele é autoridade ali no local. Então, ele tem que te dar subsídios para que você não haja de forma insegura, né? Que é a linguagem lá da segurança do trabalho. Então, o ato inseguro, ele é temeroso, né? Para o bom andamento do serviço. Vou pegar aqui que ó, tem vários tipos de POPs aí, ó, tudo para uma tarefa específica. Nesse caso é da chave fusível, né? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só achar aqui um.
Vou pegar aqui o adequado, pessoal. Vamos lá. Manobra com a chave fusível. Dá para você fazer. O ideal é você usar o DAC na hora que você for abrir. E na hora que você for fechar, você usa só a ponteira. Você saca ela e usa só a ponteira. Então, vamos pegar na parte de abrir aqui, ó. Então, isso aqui, gente, isso aqui, ó, a vara de manobra. Não lembra que eu falei? Coloca uma lona, né? Para você abrir, você precisa basicamente desses dois aqui. Geralmente, o pessoal, né, das concessionárias, pelo menos a maioria que eu conheço, faz essa manobra da escada, né? E quanto maior é a distância, né, do ponto onde você controla que é a vara de manobra até o ponto em que você vai executar o comando, que é abrir a chave faca, você vai exercer muita força. Então, geralmente o pessoal utiliza, né, faz a utilização da abertura, né, coloca a escada e da escada faz a manobra. Aqui tem um exemplo, né, de um conjunto aí de chave fusível, né, e esse daqui, pessoal, ele é fotográfico, né? Tá vendo? O porta-cartucho. Nesse caso, você travar, você poderia tirar o porta-cartucho aqui com bastante facilidade aqui. Então, basicamente, esse aqui como se diz, é o equipamento aqui, ó. Ele é dotado de uma ponteira universal aqui, ó. É essa ponteira que vai no olhar da chave fusível ou da chave faca. Esse dispositivo aqui, ó, é chamado dispositivo anti-queda. Na hora que você acopla no olhar aqui da chave fusível, o olhar ele passa aqui, né, e depois ele fecha, né, dependendo do equipamento que você for retirar, por exemplo, um, você usando uma ponteira, só com essa parte aqui, ó. Você vai retirar um cartucho de uma chave fusível. E esse dispositivo anti-queda, ele vai ajudar para que ele não caia, porque antigamente era só essa ponta, imagina. Essa ponta aqui vinha no olhar, né? Aí você abre a chave, beleza. Aí depois que a chave está aberta aqui, tem a base aqui. Aí eu vou mostrar aí na foto, né? Ele fica preso, tipo num gancho aqui, ó. Aí você, com essa ponta que vocês estão vendo aí na tela aí, ó. Aí, antigamente, ela não tinha um dispositivo anti-queda, que seria um apêndice mais ou menos assim. Ele entra no olhar, prende aqui, e essa parte aqui evita que o equipamento caia. Aí abriu aqui a chave fusível, você vem com ele aqui atrás, aqui, e aí retira, depois ele é aberto, lógico, né? Aqui ele vai estar na posição fechada, depois ele é aberto aqui. Aí você vem com essa ponteira que retira. Só que quando não tinha um dispositivo anti-queda, só com a ponteira, ele podia balançar ele aqui, né? E ele cair e danificar o cartucho. Aí agora, com esse dispositivo anti-queda, ele evita, mesmo você balançando lá a vara de manobra, ele evita que o porta-cartucho caia, por exemplo. Ó, ele instalou, ó, já fez a instalação na vara de manobra universal aqui, né? Esse aqui é o cartucho, né? O cartucho que é onde vai ter a extinção do arco elétrico. Geralmente você utiliza ele nessa posição aqui, ó, posição fechada. Olha, aí você vai receber, né? O seu colega vai passar uma vara de manobra para você.
Basicamente, o processo é o seguinte: essa chave, ela tem, ó, isso aqui é uma chave fusível, que é o cartucho, aqui é a base de cerâmica, a energia normalmente, ela vem assim, ó, aí passa aqui por dentro, e aí ou ela continua para a rede, ou ela vai no primário do transformador. Então, em tese, ela passa energia por aqui. Aí para você abrir, né, que a certeza que a gente tem é que as cargas, uma coisa é na sua casa aí, às vezes, vamos supor que seja de dia, e o único equipamento que você tem funcionando aí é a carga que você tem, a mais clássica, que ela está funcionando a todo momento, é uma geladeira. Então, você, nesse circuito, você vai ter uma pouca potência acoplada. Aí imagine esse circuito aqui de distribuição, que ele alimenta várias casas aí, às vezes um bairro inteiro. Então você pode ter certeza que vai estar havendo, além de tensão alta, obviamente, vai estar havendo um fluxo de corrente muito alto. E é por isso que se você abrir de qualquer jeito aqui, vai dar o arco elétrico. Então, o processo, ó, você tem esse, é chamado de cavalote aqui, ó. Você primeiro acopla esse cavalote aqui no chifre da chave, aqui, ó, aqui é o olhar da chave, e aqui, ó, nesse anel metálico aqui, ó, sai o chifre da chave aqui, ó. Então, aí você vem, coloca primeiro no cavalote, aqui, né, o cavalote no chifre da chave, essa parte aqui está energizada, beleza. Aí depois que você coloca aqui esse estribo, né, parece mais um estribo aqui, o estribo cavalote aqui no chifre da chave, você já é que potencializou aqui, beleza. Agora o próximo passo é você vir com a ponteira que tem o dispositivo anti-queda e acoplar aqui no olhar. Tem a foto antes, ó, tá vendo? Tá aqui o chifre da chave, cavalote acoplado, tá energizado. É. Agora você vem aqui, ó, com a ponteira e acopla aqui, ó. Acoplou, aí agora você tem o que é chamado de bypassamento. Relembrando que a energia, ó, ela tá fluindo assim, ó. Passa por dentro do elo fusível e segue, né? Agora, quando tá nesse momento aqui, ó, você acaba de fazer um bypass. A energia, o fluxo de corrente elétrica, o que que vai estar acontecendo aqui? Ele, como está em contato com o chifre aqui, ó, ele passa aqui, aqui, ó, nesse cartucho de extinção, existe uma conexão parecida com essa daqui, ó, como se fosse uma conexão tipo faca, né, que você tem a bainha e você tem a lâmina, né, você faz o fechamento, ou então o faca, né, que é assim, né, você tem a lâmina e a parte aqui da bainha, o invólucro aqui, que vai guardar a lâmina, né. Então, é mais ou menos parecido com isso. E ele conecta eletricamente com essa ferragem aqui da própria ponteira aqui. Esse bypass aqui é extremamente importante, porque se esquece esse porta-cartucho aqui, né? Beleza. Se eu fosse só com a ponteira singela e abrisse aqui, ó, porque aqui, ó, o que está conectando eletricamente? Você tem essa chapa de metal. Você tem um parafuso aqui, ó, e tem uma mola, e essa mola ela pressiona a chapa de metal na cabeça do cartucho da chave fusível. Então, cada minuto você coloca a ponteira aqui no olhar, você põe a ponteira aqui no olhar, e aí, ó, geralmente o erro é puxar para baixo. Você não puxa aqui assim para baixo. Você faz um ângulo, porque essa alavanca ela abre assim, ó, fazendo esse ângulo aqui, ó. Aí você vem e faz essa abertura aqui.
Só que você concorda comigo que está tendo um fluxo enorme de energia, né, de corrente elétrica aqui? Se na baixa tensão acontece o centelhamento, aqui acontece muito mais. Para começar essa fase aqui, se for uma 3.8, ela tem na fase dela 7.965 em média volts. Ou seja, a diferença, né? No, do- na, no, mo- no- Na baixa tensão, você tem 220 volts. Aqui você tem 7.965, muito acima, né? Então você tem uma grande formação de campo magnético aqui. O ar em volta aqui, ele é facilmente ionizável por conta disso. Então, essa chapa aqui, ó, ela faz a pressão na cabeça aqui, ó, do porta-cartucho aqui. Aí na hora que você vai abrindo aqui, ó, se eu mostrar aqui, ó, você vai abrindo, você vai perdendo o contato aqui, ó. Quanto menos contato eu tenho, lembra lá da segunda lei de Ohm? Segunda lei de Ohm diz que a resistência. Opa, deixa eu voltar. Vamos pôr aqui, ó. Resistência elétrica é igual a característica do material, né? Você tem um comprimento, você tem um cabo aqui de energia, né? Então, essa rede, ela tem um comprimento, tem uma distância, né? Que é o L, e aqui tem a área da seção transversal, que é o AC. Se a gente isolar todos os elementos aqui, ó, pega, ó, passa a área para cá, né? Tá aqui, tá dividindo, passa para cá multiplicando. Vou passar o comprimento, que está multiplicando, passo para cá dividindo. E vai ser igual a constante. E esse cabo aqui, geralmente, é do alumínio, alumínio com alma de aço. Ou ele é só de alumínio ou é alma de aço. Beleza. E daí, professor? E o que? Quando eu faço esse movimento, ó, aqui é a cabeça, essa aqui, a cabeça dessa chapa aqui, ó. Essa chapa aqui, pessoal. Então, quando, ó, aqui é a cabeça da chapa, aqui é a cabeça do fusível aqui, ó. Quando eu faço esse movimento, vocês concordam comigo que eu estou diminuindo a área da seção transversal? Ou seja, é como se eu estivesse diminuindo a bitola do cabo. Quando eu faço a diminuição aqui, ó, olhando aqui, ó, a resistência elétrica aqui do cabo e a área da seção transversal, elas são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quando eu diminuo, estou diminuindo, ó, a cabeça do porta-cartucho e essa mola aqui, elas estão diminuindo de tamanho, né? Tá movendo até ela ficar tocando aqui e não ter mais nada, né? Então ela está diminuindo de tamanho e o que está acontecendo aqui, ó? A resistência elétrica, ela está aumentando aqui. Um ótimo condutor, ele tem uma resistência elétrica próxima do zero, porque a finalidade do condutor, o próprio nome diz, né, na etimologia da palavra, é conduzir energia, não é dissipar energia. Dissipar energia são para os equipamentos, né, do tipo resistivo, ou do tipo indutivo ou capacitivo. Então, a dissipação, ela não é um efeito deletério que ocorre nos condutores aí. Então, junta esse alto nível de tensão, uma abrupta diminuição na área da seção transversal aqui, e vai ocorrer o ar aqui em volta aqui, ele é ionizado, né? Então, se você simplesmente abre com a ponteira aqui, você pode provocar o arco elétrico, né, a chamada língua de fogo, né? E aí, essa estratégia aqui, o que que ela faz? Na hora que esse cartucho abre, ele desconecta, mas ele vai desconectar, vai acontecer a mesma coisa, vai diminuir a área da seção transversal, só que ele vai estar o quê? Ele vai estar enclausurado, preso nesse invólucro aqui. E aqui o arco vai ser extinto. Já que ao ar livre, ele não será extinto. Aí abriu,
É a mesma coisa, ó. Aqui, ó, como se tá aberto, ó, não tem mais conexão com a parte de cima que está energizada, né? Com a parte de baixo que agora não está mais energizada aqui. Então, quem continua ainda energizado é a cabeça do cartucho. Aí por isso, quando você, né, você abriu aqui, ó, aí você dá uma leve levantada aqui, ó, que ele vai sair o que, ó, do chifre da chave aqui, ó. Ele pega e sai. Opa, dá uma leve levantada aqui para retirar essa parte de cima que ainda está em contato elétrico aqui, ó. Aí virou aqui, ó, ó a cabeça do fusível aqui, ó, do cartucho. Viu? Ela é pressionada por essa chapa aqui que tem uma mola aqui embaixo. É por isso que eu falei, na hora que você faz a abertura, é como se tivesse o quê? É diminuindo a bitola do cabo. E aí pode ocorrer o efeito aí de arco elétrico. Então, gente, basicamente é isso que vocês vão fazer na primeira SAP, né? Vocês vão mostrar aqui, ó, olha o processo, retirou o cartucho, aí ele pega, arma ele novamente e ele vai para a próxima chave. Aí ele faz isso na primeira, na mais. Essas chaves aqui, elas têm um nome, né? Tem a mais próxima da do meio, tem a chave do meio e tem a mais longe da do meio. E aí ele vai fazer essa sequência aqui, ó. No caso de uma rede tipo N, né? Ele abre essa aqui primeiro, depois ele vem para mais longe da do meio e por fim ele vem para a do meio aqui. É essa sequência que é seguida aqui, conformidade com a norma. Aí foi, ó, abriu, ó, tá, ele já tinha aberto essa daqui, né? Abriu a mais longe da do meio, depois ele abriu a do meio, né? E aí o segundo é fechar a chave fusível. Lembra, ó, aqui a tarefa aqui, ó. Qual que vai ser os equipamentos, ó? Aqui no caso tem uma chave, ó, uma vara de manobra telescópica, né? Qual o procedimento deverá, depois que ele fez a abertura, né? Com o DAC, né? Dispositivo de abertura em carga, esse aqui. O pessoal chama de load booster, mas é igual aquela história lá do Bombril, né? Você não compra palha de aço, você compra Bombril. E a marca mais famosa aí do DAC é o load booster, né? É o da. Eu esqueci a marca aí. Eu sei que é uma marca, é a mais famosa que tem lá. Que eles chamam de load booster, né? Mas é DAC, é o dispositivo de abertura em carga. Então, ó, o último passo a passo que vocês vão falar aqui, ó, nessa primeira tarefa, na próxima aula a gente fala da segunda, né? Aí, ó, qual o procedimento deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer energia? Você abriu, fez o procedimento, né, sinalizou tudo, fez os procedimentos que tem que ser feito, sei lá, trocou o porta-cartucho, ou trocou o conjunto da chave fusível totalmente, né? Aí agora você vai fazer o quê? O fechamento do circuito. Aí o fechamento do circuito, você não precisa utilizar o DAC. Você vai fazer aquela mesma sequência, só que ao contrário, né? E, e utilizando a ponteira universal. Tá vendo? Essa aqui, essa amarelo cheguei aqui, é uma vara telescópica. Essa daqui, ó, é a ponteira que eu falei, a clássica antiga, né?
ela não tem dispositivo de abertura em carga, ó, só tem a ponteira aqui. E esse daqui, essa, essa amarração aqui, ó, foi um artifício, na época não existia, né? Porque ela completa, ela é assim, ó, com dispositivo de abertura, desculpa, um dispositivo anti-queda. Aí, antes de desenvolver esse dispositivo anti-queda, a CIPA, né? A CIPA, se eu não me engano, foi lá de Pernambuco, lá um pessoal. Daí eles tiveram a ideia de colocar essa cordinha aqui, ó, porque aí você passava o cartucho por essa corda aqui e retirava na base dele o porta-cartucho do fusível, né? E aí essa cordinha não deixava ele cair, mas hoje em dia ela está em desuso. Utiliza só esse aqui mesmo. No caso, esse daqui está fazendo, ó, tá vendo? Ó, o braço de alavanca. Ele está utilizando a vara telescópica aqui, ó. Ó a dificuldade que ele vai ter. Existem essas duas possibilidades. Ou você faz ela do solo, ou você coloca uma escada aqui, reiterando, né, que as concessionárias, né, inclusive a local, ela sempre faz essa manobra aqui utilizando a escada, ou seja, ele aqui em cima na escada, ele vai diminuir o braço de alavanca. Aí, ó, estão abertas, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui a foto. Essa chave fusível aqui, se eu não me engano, eles chamam de chave de chifre. Ela caiu em desuso, ela provocava muito acidente. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu vou pegar até a apresentação anterior aqui, ó. Vamos comparar aqui. Deixa eu pegar um frame aqui bem. Vocês estão vendo, ó, que o chifre dessa daqui ele é menor. E aqui, ó, o porta-cartucho, ele se acomoda bem no meio dele. Ele é menor, só que o metal dele é mais robusto. Já o dessa chave aqui, ó, dessa antiga aqui, até dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Ele era bem grande, ele era comprido. Hoje em dia ele é menorzinho, aqui é onde está o cursor aqui, e ele é mais aberto justamente para comportar a chave. Aí esse tipo de chave de chifre que eles chamavam, ela fecha, obviamente, aqui no meio. Só que acontecia muito acidente. Por ela ser grande demais aqui, aí o que que acontecia? Você ia fechar aqui, o chifre ele é grandão aqui demais, aí em vez de fechar aqui no meio e fechar o circuito, não, ele ia de lado aqui, ó. Aí vai de lado e bate aqui, ó, nessa parte aqui na cabeça da chave aqui e provoca um centelhamento, um arco elétrico, um acidente, né? Então, aí o que o pessoal fez aí? Contratou equipes de linha viva e eles trocaram todas essas chaves aí, né? Eu conheço, tem um eletricista aí de linha viva, o Levi, né? Que participou, foi o chefe das equipes aí. Então, só essa daqui é bem antiga, viu? E não é mais usada. Se você vê uma dessa, é porque o pessoal esqueceu mesmo. Aí, tá vendo? Para você fechar, você vem aqui, né? Coloca no executa o fechamento. Tá vendo? Que o tanto que é difícil aqui, ó, o chifre ele é grande, é desajeitado aqui, ele pode tanto ir pela parte externa quanto essa outra parte aqui da chave, né? Em vez de ir no meio, é mais difícil você acertar esse buraco aqui. Ixi, o acidente aqui era quase que era considerar quase que certeza aqui. Então, vocês vão fazer esse passo a passo, né? O ideal, vocês podem vir aqui e descrever, né? Como que você vai preparar a área, né? Vou colocar a lona e tal. Vamos fazer a sinalização. Ou você pode, né, organizar num documento semelhante a esse daqui, ó. Que esse aqui é o documento, como se diz, o descritivo, né? Olha, está lá, chave fusível, classe 15 kV. Né? Aí, ó, primeiro passo, receber autorização do COD.
você pode fazer também nesses moldes aqui para essa primeira tarefa. Ok? Estamos conversados? Então, pessoal, é isso por hoje, né? Vou parar aqui o compartilhamento, né? Então, a gente se vê aí na próxima aula, né? Deixa eu relembrar aqui, a próxima vai ser na próxima segunda-feira, aí no dia 20, tá bom? E daí eu vou pedir para o monitor, deixa eu ver quem que é o monitor, é a Mariana, para ele, eu vou deixar renderizando aqui, e vai pôr o mais breve possível e deixar aí na sua área, na sua sala disponível para vocês, para quem não conseguiu assistir a aula, tá bom? Fiquem com Deus.